Aurélio me pediu que, quando fosse a minha vez, a gente sempre procurasse um versículo não muito comum, aquele que todo mundo já conhece, né? E coube a mim, essa semana nós vamos falar sobre um livro da Bíblia chamado Números, que, na minha opinião, é o livro mais chato da Bíblia. Vamos ser muito francos, né? Porque ele tem um monte de número que para nós não tem significado praticamente nenhum, tá? Mas que tem um significado histórico para o povo de Israel, mas não significa que deixou de ser a palavra de Deus ou que ele não possa falar profundamente o nosso coração. Então eu peguei um versículo que eu não sei quantos conhecem, mas que ele era muito usado na cruzada Billy Graham. Eu tive o privilégio de assistir a mensagem ao vivo do pastor Billy Graham em 1975. Ele já estava no Senhor, faleceu aos 100 anos de idade, um grande evangelista, e ele usava muito esse versículo, Números 32, 23. Abram suas Bíblias e vamos ler. Eu vou ler o 22 também para poder dar o contexto do que foi dito aqui. Números, capítulo 32, versículo 22 e 23. E a palavra de Deus nos diz o seguinte: E a terra estiver subjugada perante o Senhor, então voltareis e sereis desobrigados perante o Senhor e perante Israel, e a terra vos será por possessão perante o Senhor. Versículo 23. Porém, se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Esse é o texto que nós vamos meditar essa noite. O vosso pecado vos há de achar. Que o Senhor possa abençoar essa palavra no nosso coração. Esse texto aqui, ele faz uma advertência, e essa advertência se cumpriu no povo de Israel. Havia antes, no contexto, uma descrição, uma orientação de tudo que tinha que acontecer quando o povo de Israel ocupasse a terra prometida. E eles já estavam ocupando a terra prometida, o que eles deviam conquistar, até os limites, a divisão entre tribos, o que cada um devia fazer. E a palavra diz o seguinte: olha, você tem que fazer isso que Deus ordenou. Se você não fizer, você está pecando contra Deus. E eles fizeram exatamente isso, não cumpriram o que Deus havia ordenado, e aconteceu exatamente isso. O pecado deles acompanhou a vida inteira. Toda a história do povo de Israel houve guerra naquela região, porque eles não cumpriram o que Deus havia orientado exatamente. E havia essa alerta: um dia o seu pecado te há de achar. E achou. E a questão agora é, como isso se aplica a nós? Sendo palavras de Deus e sendo um conceito bíblico, como isso se aplica a nós? O nosso pecado um dia vai nos achar. Na Bíblia, Jesus advertiu seus seguidores de que eles seriam perseguidos. Eles iam ser perseguidos, mas por causa dos propósitos do reino de Deus. E nós vemos essa perseguição hoje mesmo. Ontem, se eu não me engano, anteontem, saiu uma notícia de que lá no Congo 1.200 cristãos haviam sido executados. Perseguição física, perseguição de diversas formas, discriminação social, violência física. Nós vimos recentemente uma discussão que um sujeito lá na Escócia, se eu não me engano, ele estava orando em silêncio em frente a uma clínica de aborto e foi preso porque era proibido orar em silêncio. Como assim? Perseguição pela fé, perseguição pelos propósitos que nós temos de servir a Deus. Não é só perseguição física, não, é emocional também. Todos esses tipos de perseguição que eu acabei de descrever, ela tem um objetivo muito claro: desencorajar os cristãos a serem cristãos, impedir o crescimento do Evangelho. É isso. Se você for cristão, eu vou te perseguir, você vai morrer de medo, você vai ser aterrorizado, você vai perseguido para desistir da sua fé. Acontece que esse texto não se refere a esse tipo de perseguição. Não é uma perseguição pela sua fé. Não é devido simplesmente à fúria do inimigo contra nossas almas, que tem.
Quando você se declara crente em Cristo, você declara guerra espiritual. Eu estou contra um mundo que é dominado pelas trevas. E se eu passei para o reino da luz, sou inimigo. Isso é verdade. Mas essa perseguição é outra coisa. E o nosso perseguidor é implacável. O nosso pecado. Eu posso até tentar ignorar. Ah, esse pecado. Esquece isso. Só que o texto diz que cedo ou tarde ele acaba nos achando. E sabei que o vosso pecado um dia vai te achar. Ou já achar. Então, existe uma perseguição diferente, que não é a perseguição por causa da minha fé, mas perseguição porque eu pequei, ou tenho pecado. O texto aqui, ele fala das consequências do pecado. O pecado tem consequências, isso que ele quer dizer. Em algum momento, as consequências do seu pecado vão aparecer, seja ele consciente ou não. Por que isso que eu estou dizendo de perseguição? Porque perseguição é o ato de correr atrás de alguém, seguir alguém para prender ou para cobrar. Você deve a alguém, você pode até esquecer que deve, e ele vem atrás de você e diz: você tem que pagar. Eu vou te perseguir, você tem que pagar. Você tem que pagar. Bom, e como que a gente deve encarar isso? A primeira abordagem que se vê entre as pessoas é dizer que não existe pecado. Que pecado? Não é procurar nada. Tudo que acontece aí é por acaso, ou por falta de esperteza, né? Eu não consegui dar o golpe, né? Então aconteceu alguma coisa. Eu estava me lembrando, quando eu estava meditando nesse texto, que quando eu era criança eu aprendi umas frases muito estranhas, tipo assim: ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Que é coisa mais absurda do que essa? Aí eu imediatamente já montei um antídoto. Pois é, mas 100 anos perto da eternidade, você vai passar bastante tempo no inferno, viu? Então essas pessoas dizem: só 100 anos perto da eternidade não é nada, é melhor não ser ladrão, né? Achado não é roubado, quem perdeu é relaxado. Que absurdo! Achado tem dono. Por que você vai pegar? Você está roubando. Esses conceitos dizem que pecado, esquece. Você não foi esperto o suficiente. Se você foi perto, tinha uma outra que diz assim: vergonha é roubar e não poder carregar. Já ouviram essa? Assim, com vergonha é roubar, ponto. Não poder carregar é idiotice. É outra coisa, é pior ainda, é ignorância, é estupidez. Então, nós aprendemos certos conceitos de pecado, não esquece. Não. A Bíblia diz o contrário. Seu pecado vai te achar. Ele vai te perseguir e vai te achar. Onde é que está isso na Bíblia explicitamente, além desse texto? Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também se fará. E meus irmãos, esse texto foi escrito para a igreja dos Gálatas, da Galácia. Foi escrito para crente, porque tem muito crente que acha que o seu pecado não vai ter efeito nenhum. E diz aqui o texto que você acha isso, que pecado não tem consequência, ele nem existe, você está zombando de Deus. De Deus não se zomba. Se você acha que o que você planta você não vai colher, você está muito enganado. Se você plantar abacaxi, não vai colher melancia, vai colher abacaxi. É isso que o texto está nos dizendo. Uma segunda maneira, primeiro é achar que o pecado não existe. A outra maneira é dizer assim: não, mas passou, não deu em nada. Se não deu em nada, está tudo certo. Assim, o que não me mata me fortalece. Não te mata agora, não. Vai matar no dia seguinte, né? Como assim te fortalece? Você pode ficar doente a vida inteira. Mas a ideia de que, por não ter consequência imediata, está tudo bem, vamos em frente como se nada tivesse acontecido. Deus esqueceu. Olha, primeiro que eu não disse que isso foi Deus que fez exatamente, porque o pecado ele tem consequências naturais. Deus não precisa castigar a gente no pecado, Ele vai fazer isso também, mas isso é um outro aspecto. Ele disse: não, mas passou, Deus perdoou, as consequências virão, o pecado vai te achar, vai te achar. O problema é que
Em 1 Timóteo, no capítulo 5, versículo 24, o apóstolo Paulo escreve lá ao seu discípulo, né? Os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que de outros só mais tarde se manifestam. Então a Bíblia está dizendo assim, tem pecado que é consequência imediata. Tem outros que só aparecem depois. O fato de só aparecer depois não significa que ele desapareceu, ou que ele não existe, ou que ele não tem importância. Significa que ele vai aparecer depois. E esse é um grande problema, por quê? Porque você começa a não notar a relação causa e efeito. Nossa, por que isso foi acontecer comigo? Porque já passou um tempo que a causa aconteceu e você não percebe que foi aquilo que você fez que resultou nisso. Uma vez, Maite estava com uma família amiga de várias moças e a vida delas estava toda estragada. Nenhuma delas conseguiu manter o casamento. Assim, será que existe uma maldição na nossa família? Aí eu falei, existe. Chama-se pecado. Vocês estão vivendo em pecado desde a sua juventude e acham que não vão colher o fruto. Então eles não percebem a relação de causa e efeito. O pecado cobrou o seu preço. Cobrou o seu preço. Não adianta atribuir outras explicações. É o que a Bíblia está dizendo. O pecado alcançou. Só porque ele demorou muito não significa que ele não tinha importância ou que ele não iria trazer consequências. Eu me lembro que na época que eu era jovem havia uma discussão muito grande sobre vícios, que o vício é um tipo de pecado desse jeito. Você faz algum tipo de vício e acha que não vai acontecer nada. Aí você fica assim, eu fumo, mas eu conheci um fulano que viveu até 90 e tantos anos de idade e não aconteceu nada. É um e os outros todos estão no hospital morrendo. Né? Mas ele pega um como exemplo e aí tinha uma explicação assim, cara, você está fazendo isso está te matando lentamente. Aí a pessoa diz assim, mas é isso mesmo, eu não tenho pressa de morrer. Você deixa, é lento, eu não tenho pressa. Ah, é? Um dia ele vai te alcançar. Pode não ser agora, mas um dia vai te alcançar. Seja embriaguez, seja droga, a droga normalmente é mais rápido o efeito. Mas existem outras coisas, outros tipos de vícios e atitudes que são pecaminosas que levam à nossa destruição. E aí está, o pecado, ele por si mesmo já traz a sua punição. Ele produz degeneração espiritual. Ele produz uma degeneração espiritual. Eu estava lembrando, quando estava preparando uma música de um grupo chamado Engenheiros do Havaí, não sei quantos conhecem ali, já é um pouco antigo. A música se chama Para Ser Sincero. E lá dentro da música ele fala várias coisas, ele diz assim, não se sinta capaz de enganar. Você engana uma vez, diz, nossa, não é que deu certo? Dá para usar isso aí, vou enganar de novo. O pecado é assim. Se ele não tem uma consequência imediata, você acha que pode continuar fazendo. Esse é que é o detalhe. Você não pode continuar fazendo, ele vai trazer consequências em algum momento. Essa música diz, olha, quando você começa a se sentir capaz de enganar, você se torna um enganador. Não deveria ser assim. O pecado ele persegue o homem no sentido de dar-lhe uma consciência perturbada. Isso causa males psicológicos, mentais e físicos. Haja vista a quantidade de consultórios lotados de gente com transtornos emocionais e psicológicos que são frutos do pecado. E a Bíblia diz claramente em Romanos 6,23, porque o salário do pecado é a morte. Você vai acabar morrendo. Vai destruir não apenas o corpo. Quando é o corpo, você acha que vai curar com remédio. E quando é a alma? Como é que você cura isso? O pecado, ele gera degeneração espiritual. Você vai ficando cada vez pior. E, como nós sabemos, fazendo uma comparação com a medicina, a doença não tratada só vai piorando, até levar à morte. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é servo do pecado. João capítulo 8, versículo 34. Lá no filme que a gente assistiu aí recentemente, do Brasil Paralelo, A Oficina do Diabo, tem várias frases interessantes, e uma delas que eu gravei bem diz assim, o livre
pode escolher ser escravo, mas o escravo não pode escolher ser livre. Ele está escravo. Ou seja, o livre pode se deixar escravizar, mas o escravo não pode se libertar, não pelo menos sozinho. Só o seu Senhor pode libertá-lo, mas o pecado não costuma libertar ninguém não, ele só piora e aprisiona, ele vem buscar a pessoa. O pecado persegue o homem no sentido de paralisar a sua capacidade de fazer o bem. Ele não apenas leva você a fazer o mal, mas ele também te leva a paralisar a capacidade de fazer o bem. Onde é que está isso? O apóstolo Paulo descreve isso em Romanos, no capítulo 7, quando ele diz o seguinte: porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Um reconhecimento assim do nosso dia a dia. Você quer fazer o bem, mas acaba fazendo errado, mas acaba fazendo mal. Mesmo querendo fazer o bem, acaba fazendo o mal. O pecado, ele persegue a sua vítima. Um dia ele vai alcançar. Então ele trabalha também no longo prazo. As consequências assim imediatas, que é curto prazo, é fácil de ver. O que o texto está nos dizendo, o que o texto nos disse, saber que o vosso pecado vos há de achar, ele está se referindo ao longo prazo. E no longo prazo, Deus está se referindo ao juízo final. Um dia você vai estar na presença de Deus, e se você só tiver pecado para apresentar, você vai ser condenado. Né? E como eu disse ainda há pouco, algumas pessoas confundem essa consequência de longo prazo com maldição. Por que eu estou sofrendo isso? Deve ser alguma maldição. Olha, meus irmãos, se eu tivesse preocupação com maldição, eu já estaria maldito há muito tempo. Quando eu era criança, tínhamos uma vizinha que praticava feitiçaria e ela não tinha muitas assim, amores pela minha família, e eu cheguei a ver isso, não me contaram. Eu estou falando para os irmãos e eu estou vendo na minha frente a cena que eu vi, em que ela fez um monte de terra vinda do cemitério, colocou velas acesas em cima, com o nome de cada um de nós embaixo da vela. Ela levantou uma maldição contra nós. E daí, o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo o pecado. Eu não tenho nada de maldição. Maldição não chega na minha vida. Você não tem maldição? Não. Você acredita em maldição? Eu acredito. E acredito que ela também não chega nem perto. Simplesmente porque o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Isso está na Bíblia. Eu não tenho que fugir disso, né? Mas eu preciso saber que ninguém pode fugir da presença de Deus. Não, é Apocalipse capítulo 20, né? Os versículos de 11 a 15. Mas há uma questão agora final para a gente concluir todo esse raciocínio. Se eu não consigo fugir, ele vai me alcançar, ele vai me achar em algum momento, o que eu posso fazer? Há um tempo atrás, tem bastante tempo, para quem lembra disso, apareceu um plásticozinho que ficava no traseiro dos carros, e dizia assim: se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Aí acrescentaram: mas se orar, o bicho foge. Lembram disso? O adágio popular é: se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come, mas se orar, o bicho foge. Aí era engraçado, porque esse plástico era um capetinha fugindo diante de um sujeito de joelhos orando, né? Ele estava de joelho orando e o capeta se mandou. Então é o seguinte: essa história de que você está condenado e isso não tem solução é falso. É falso. Nós temos que enfrentar a situação. O que eu faço? Eu tenho que fugir da uma? Não tem como fugir, ele vai me alcançar, então eu vou enfrentar. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Eu não vou fugir do diabo, não vai fugir ele. Eu vou resistir. Como é que eu resisto ao diabo? Essa é fácil. Essa é fácil. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em 1 João, no capítulo 1. Eu vou ler uma parte, depois eu vou ler outra, mas tem um aberto. Se dissermos, versículo 8, se dissermos que não temos pecado, não temos nenhum pecado,
a nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós. Nós temos pecado. E ele vai nos achar. Mas, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Oh, glória! Como é que eu resolvo essa situação? Reconhecendo e confessando: Senhor, eu pequei, eu não queria fazer isso, mas eu acabei fazendo, me perdoa. E a Bíblia nos garante que não apenas o perdão, mas há uma restauração. Eu sou purificado, não é só perdoado. O texto é muito claro. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Nós somos não apenas perdoados, mas purificados. O que significa purificado? Romanos 6,14. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, e sim da graça. Então aquela história que eu falei lá do sujeito está dominado, escravo, nós somos libertos. Eu era escravo do pecado, mas agora eu estou liberto. Eu posso, por livre-arbítrio, pecar, às vezes até não querendo. Eu posso até querer me escravizar de novo, que é uma péssima ideia, mas eu já fui liberto daquele poder. Eu já fui liberto, eu não preciso mais ceder. Eu tenho condições de dizer não. Eu venho dizendo isso já há muito tempo, né? O dizer não é a característica dos livres, porque o escravo só pode dizer sim, Senhor. E quando eu digo não para o pecado, eu estou dizendo: eu sou livre, eu não preciso obedecer a você. Eu não tenho que temer que você vai me alcançar em lugar nenhum, porque eu fui perdoado, eu fui purificado. Eu pedi para que os irmãos estivessem com suas Bíblias abertas, porque eu li o versículo 8 e 9, mas o 7 diz: se porém andarmos na luz, como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Gravem essa frase: o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Quando Satanás, através dos seus mundos ardis, jogar isso, você é um pecador, sou mesmo, mas o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Eu vou lançar uma maldição sobre você, mas o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado, de toda a maldição, de tudo, porque não há nada mais importante do sangue derramado na cruz, que eu aceitei pela fé. Algumas pessoas eu preciso ungir a minha casa, eu preciso ungir não sei o quê. Não há nenhum óleo de unção mais poderoso do sangue de Jesus. Isso aí não tem. Eu já costumo até brincar: você pode entrar dentro de um barril de óleo ungido, se o sangue de Jesus não te proteger, esse óleo não serve para nada, você só vai ficar lambuzado. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Ele não vai me achar, porque ele já não existe mais, ele foi purificado. Mas se um dia o seu pecado vai te achar, não vai não. Não é porque eu desapareci, não, é porque o pecado não existe mais, ele foi purificado e lavado no sangue de Jesus. Portanto, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Que o Senhor nos abençoe, amém? Nós não temos que temer que o pecado vai nos alcançar. Se queremos uma vida santa, buscando sempre a vontade do Senhor, se arrependendo genuinamente de tudo que fizemos de errado, colocando diante do Senhor, Ele nos garante que Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado e nos purificar de toda a injustiça. Pai, obrigado que a Tua Palavra nos fortalece, a Tua Palavra nos leva mais perto de Ti. Ajuda-nos, ó Deus, que o Teu Espírito venha interpretar a cada necessidade, a falar a cada coração, e tenhamos a certeza de que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado e que nada vai chegar às nossas vidas, porque Tu estás conosco até o fim, porque essa é a Tua promessa. Em Teu nome te louvamos e te agradecemos, Jesus. Amém.